Osli Machado e Newton Zamboto, a equipe técnica da Prefeitura. Boa noite. Estamos aqui ao vivo para esclarecer algumas dúvidas a respeito do decreto 27.980, com o Dr. Osli Machado, procurador-geral do município, Carmenzita Gaevski, diretora da Vigilância em Saúde, Roberto Doldan, gerente da Vigilância Epidemiológica, e Newton Zamboto, diretor da Fiscalização, que fazem parte da equipe técnica do município de Foz do Iguaçu. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook e também estará disponível na íntegra para os meios de comunicação. Essa foi a maneira encontrada pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu para atender a população e evitar aglomeros. Primeira pergunta para a mesa é do Dr. Cleiton Firmiano, dentista. Se as clínicas odontológicas vão ser fechadas também por decreto? Recomenda-se que, nesse momento, as clínicas elas façam somente atendimentos emergenciais, atendimentos considerados essenciais para o paciente. Então, já está inserido nesse decreto o tratamento que vai ser dado a essas clínicas, nessa forma que a Carmen falou. A senhora Elisandra Matos, ela questiona a respeito de empresas de pesagem, que fazem pesagem de caminhões, e que os caminhões precisam desse documento emitido pela empresa para seguir viagem, se elas podem continuar funcionando. Pode continuar funcionando desde que não tenha aglomeração e tenha todo cuidado com a vigilância em saúde, a questão de kits de saúde que tem que estar disponibilizado. Na verdade, deixa eu complementar. As empresas e locais que fogem do decreto, todas têm que adotar medidas preventivas de prevenção ao novo coronavírus. Então, sejam elas de cunho higiênico, de orientação, distanciamento social, enfim, o que está sendo preconizado aí pelas mídias. Esse decreto também recomenda que fique um responsável na entrada desses estabelecimentos que permanecerão em funcionamento ao público, para que façam o controle da lavagem das mãos, higienização, né, nesses ambientes. O senhor Cláudio Scapini pergunta se as casas de câmbio se enquadram como instituição financeira e podem permanecer abertas. Sim, eu conversei agora à tarde com o Piola, há poucos minutos, por conta dessa discussão, porque, vejam, é importante deixar muito claro que essas atitudes que estão sendo tomadas aqui não foram feitas unilateralmente. A administração, o prefeito, enfim, a gente procurou discutir com os segmentos interessados na atividade até onde nós iríamos. E essa informação veio agora há pouco, no sentido de que continuarão funcionando sim. Próxima pergunta, o Sebastião Gaspar, ele pergunta se construções dentro de condomínios fechados podem continuar. A construção ela está contemplada que pode continuar trabalhando. E aí, de novo, a fala do Roberto, que tem que ter toda essa precaução quanto à higiene. Outra questão mesmo da construção civil, que também essa informação veio agora no final do dia, no sentido de que as empresas de fornecimento de material de construção poderão fazer a venda e entrega desses produtos por modo delivery. Então, para não cessar a atividade da construção civil, ficou convencionado que essas empresas poderão fazer a entrega e venda nesse sentido mesmo. Então, independente de ser uma obra dentro de um condomínio fechado ou uma obra em outro local, ela pode continuar. Não houve restrição para isso. Não houve restrição para isso. A atividade da construção civil precisa continuar. O Pedro pergunta a respeito do funcionamento de lanchonetes, trailers e food trucks, se eles podem continuar trabalhando. Na verdade, recomenda-se que não haja aglomeração de pessoas. Então, o que a gente tem recomendado nesse momento? Que as pessoas permaneçam em suas residências. Esses estabelecimentos eles acabam atraindo pessoas, elas ficam circulando. Nesse momento, nós queremos proteger a saúde da população de forma que elas evitem esse contato, né, fora de casa. Então, pode falar. E esse tipo de atividade, ela não está contemplada. Então, assim, a grosso modo, não pode funcionar. Surgiu também uma certa dúvida a respeito do funcionamento de restaurantes e qual seria a diferença entre restaurante e bar.
O restaurante, a preocupação que teve na hora de fazer o decreto é a questão da alimentação, né? Então, de repente, a pessoa precisa se alimentar ou alguma coisa assim, foi pensado nesse sentido. Eu antes de vir para cá, há poucos minutos, eu passei numa esquina ali e vi uma lanchonete, o povo tomando cerveja, comendo um lanche. Olha a diferença. O restaurante tem por finalidade fornecer alimentação. E aí, os bares, lanchonetes, é diferente. Esse pessoal de bares e lanchonetes normalmente vai lá e fica mais tempo, eles ficam bebendo, enfim, é de cada um. Mas o fato é que isso gera, evidentemente, exposição maior do que simplesmente um restaurante. É preciso dizer, na informação que veio há pouco também, que os restaurantes funcionarão, mas tem que respeitar medidas de distanciamento e de higiene, conforme o Roberto falava aqui, a Carmen também. E a quantidade de pessoas que vão estar dentro dos restaurantes. Até o limite de 50, né? Até o limite de 50, se tiver espaço tiver suficiente. Espaço, O Rafael do Três Bandeiras, ele diz que ele tem uma barbearia, está perguntando se a empresa dele pode continuar aberta ou se fecha. Fecha. E para as clínicas de estética, cabeleireiros, manicures, qual é a Não são orientação? considerados serviços essenciais, também devem permanecer fechados. Querem fechar? Vamos para as últimas perguntas aqui do Facebook. O pessoal perguntando bastante também dos serviços que são agregados, que funcionam dentro de hotéis, as boutiques dentro de hotel, ou dentro de supermercados, também lojas de cosmético. Como é que fica essa questão? Tem que cessar. Uma dúvida também a respeito dos Correios. Os Correios vão estar atendendo nesse período? Isso é federal. Alguém viu uma restrição? Não. Não. Então, desconheço essa informação. Tá. A respeito de clínicas de fisioterapia, as clínicas particulares que prestam serviço especializado em saúde, como fisioterapia, clínicas odontológicas, a regra é a mesma, né? Exatamente, somente se há necessidade imprescindível deste atendimento para o paciente. Também já vou complementar em relação a atendimentos eletivos. Consultas de rotina, então, nesse momento não devem ser realizadas, somente atendimentos essenciais ao paciente. Escritórios de contabilidade, qual que é a recomendação? Ele não está na exceção. Vai ter que fechar. Então, atividade de prestação de serviços, e hoje eu tive uma pergunta dessa natureza sobre imobiliárias. A ideia é que as pessoas que têm ambientes de trabalho comum não fiquem nesse ambiente. As pessoas, se puderem trabalhar de casa, home office, façam esse trabalho a partir de casa. Se não tiver meios para isso, deve ser cessada a atividade. A proposta é que as pessoas não estejam no mesmo ambiente, que as pessoas não façam uso, vamos dizer assim, dos mesmos espaços sem a necessidade extrema. Então, conforme o Zamboto disse, não é serviço essencial. Ou a gente encontra um mecanismo para prestar esse serviço à distância ou cessa a atividade. Só um minuto. O pessoal perguntando também da fiscalização, essa aqui é uma atualização que a gente pode trazer, a fiscalização do aeroporto. Já podemos... Que é a jurisprudência da Anvisa, mas o município e os outros segmentos entenderam que realmente precisa de um trabalho efetivo de triagem nos aeroportos. Isso vai passar a funcionar a partir de amanhã, né? Vão ter alguns profissionais treinando uma triagem buscando identificar indivíduos que estejam doentes ou que estejam alguma alteração de saúde e esteja fazendo o devido encaminhamento para o ambulatório médico e inserindo na rede de serviços de FOS se for necessário. Eu acho que é importante colocar uma questão relativamente às entradas. Falo da zona primária, né, aeroporto e as duas pontes em Foz do Iguaçu. Nós recebemos hoje pela manhã uma recomendação do Ministério Público Federal, que foi dirigida também à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Federal, à Anvisa, à Infraero e nós, município. E fizemos uma reunião às 4 da tarde, que durou quase 2 horas, e a discussão era exatamente esse trabalho de abordagem. Como é que se chama isso? A barreira também. Aliás, tem iniciativa privada que forneceu profissionais, né, equipamentos para isso. Então,
As 3 portas de entrada e saída de Foz do Iguaçu, por recomendação do Ministério Público Federal, estará a partir de amanhã sendo vigiada, monitorada e fiscalizada por parte da vigilância. Então tem a Anvisa, a competência deles, não tem problema, mas já houve a anuência deles para que o município possa atuar lá. E esses 2 profissionais que estão aqui têm a responsabilidade de produzir uma escala e amanhã de manhã começa esse trabalho. O Rodrigo Fioravante pergunta dos serviços de delivery, se eles podem funcionar nesse período. Os serviços de delivery estão autorizados e também, assim, recomenda-se que eles utilizem todas as medidas preventivas de higiene das mãos, álcool gel, né, para que na entrega desses produtos. Desde que aonde ele vai produzir o produto dele não tenha aglomeração. Exatamente. Claro. Se tiver, aí já entra no... O Nilton é o diretor de fiscalização do município, tem a responsabilidade desse olhar. Mas eu queria fazer uma observação. Gente, esses documentos que são produzidos, esses decretos, que já é o terceiro, e virá mais por aí, eles não exaurem, eles não esgotam todas as possibilidades. A gente vai produzir ajustamento a cada momento que for necessário fazer esse ajustamento. Mas uma coisa seguramente a gente tem em mente. Num curto espaço de tempo ainda vai ser necessário maiores restrições. Então é importante que a população tenha consciência de que nós estamos apenas iniciando um processo de austeridade e de tratamento dessas questões que envolvem a prevenção, enfim, essa guerra que está sendo travada contra o coronavírus. O comerciante lá, o que está prestando um serviço, por conta disso, eu não quis fechar. Então a ideia não é essa. É importante, sim, que a população esteja entendendo o motivo dessas medidas restritivas nesse momento. Restritivas antecipadamente, e a gente não teria capacidade técnica de atender todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, nesse momento, reduzir o número de pessoas doentes, medidas restritivas é para isso, evitar a disseminação do vírus, né, para que se possa ter o atendimento gradual das pessoas que virem a ser... Do Ministério Público Estadual, que dizia, ele publicou um material dizendo que vai investigar os casos que envolvem essas pessoas que têm que respeitar a quarentena e não respeitam. Então é extremamente sério isso, as pessoas que detêm essa condição de que têm que respeitar essa quarentena, façam isso, respeitem isso. Porque nós caminhamos muito rapidamente para uma questão crucial, que é a gente chegar num ponto que a gente tenha controle total dessa situação. Então é essencial que as pessoas tenham, acima de tudo, consciência disso. A Isabela Kênia Rosa... Profissionais os servidores da saúde, eles devem apresentar uma declaração médica, né, que será encaminhada ao serviço de... Ela reforça uma pergunta aqui, como é que ficam os comerciantes? A aglomeração das pessoas. A Marta de Castro, ela pergunta por que os restaurantes continuam funcionando. Foi falado que o restaurante, tendo em vista que as pessoas precisam se alimentar, da mesma forma o mercado, né, que precisam ser adquirido o alimento, da mesma forma as clínicas, que é nesse motivo aí também. Farmácias e postos de saúde, postos de gasolina. Postos de gasolina. Distribuidoras de gás, de água. Os bancos. Mas isso por enquanto, que não significa dizer que amanhã ou depois não tenha que ser mudado esse posicionamento. Exatamente. O Lucas Melo pergunta aqui se tudo está fechando porque os grandes bares da cidade não foram fechados ainda. Bares? Nós temos uma equipe trabalhando lá desde quinta-feira de manhã, notificando todos eles. E hoje à noite nós temos uma equipe chamada AIFO, que é Ação Integrada de Fiscalização Urbana, que vai sair com uma equipe da fiscalização da Secretaria da Fazenda, da Vigilância em Saúde, da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiro, para, se pego essas pessoas trabalhando lá, elas vão ser multadas, né, que a multa é em torno de R$8.000, e também serão interditadas no momento. As denúncias são bem-vindas, né? O canal de comunicação, 199, a Prefeitura vai cuidar disso, é importante. E também, ao mesmo tempo, acho que me parece que é essencial, vocês aqui, especificamente da Vigilância, dizer respeito ao telefone que coronavírus. Sim. Para qualquer pessoa que apresentar algum sintoma respiratório e que teve histórias, 0550. A Michele Pereira pergunta se o Disque Bebida com janelinha, se ele precisa fechar também. Alguém sabe essa resposta? Eu não sei.
Ele vai entrar. Olha, o que eu vou fazer sabendo da gravidade disso? Alguém de nós vai comprar bebida? Não está entendendo a mensagem. Se alguém se dispõe a frequentar esses locais para comprar bebida a qualquer hora do dia ou da noite, não está entendendo o espírito da coisa. Tem que cessar a atividade por lado mesmo. E cabe ressaltar também que nesse momento estamos falando de comércios, mas também devem ser evitadas aglomerações em residências, né? Festas de aniversário, casamentos, que às vezes as pessoas vão querer adquirir o produto e fazer eventos na sua própria residência, eventos particulares. Nesse momento, evitar aglomerações de qualquer natureza. A palavra de ordem é distanciamento social neste momento. Muito bem. Foi divulgado um vídeo e um material para o exame. Eu gostaria que vocês reforçassem qual é o protocolo desse exame. Exatamente. O Ministério da Saúde, ele tem um protocolo para manejo de casos suspeitos. Hoje, quem realiza o exame para pesquisa de coronavírus é quem é caso suspeito. E para nós, quem se enquadra como caso suspeito? É aquele viajante que foi para o exterior nos últimos 14 dias, chegou no Brasil e começou a apresentar febre e outros sintomas respiratórios. Esse é um caso. O segundo caso é aquele indivíduo que está apresentando sintomas respiratórios e ele tem um histórico que teve contato com um caso suspeito ou um caso confirmado de coronavírus. E a terceira situação é aquele que pegou no ambiente domiciliar, que já tinha alguém contaminado e acabou contraindo o coronavírus, que não é a situação de Foz do Iguaçu. Somente nessas 3 situações é que se faz. Ele é feito no LACEN, Laboratório Central do Estado, em Curitiba. E lembrando que os casos leves, eles são indicado o isolamento domiciliar por 14 dias a partir do início dos sintomas. Então, as pessoas enquadradas como casos suspeitos, elas devem permanecer nas suas residências com todas as orientações da equipe técnica durante o período de 14 dias. Então, essa postagem ela não é verdadeira, porque o exame nem é feito aqui. Agora, é lógico que está tendo a sobrecarga do LACEN, mas ainda estão realizando o exame. Eu vou tentar sintetizar aqui a dúvida de várias pessoas com respeito à questão do trabalho interno. O que está sendo pedido, a pergunta, a dúvida é se escritórios, lojas podem manter o expediente interno para atender por delivery, entregar a mercadoria por delivery. Eu acho que o Dr. Ozzy fez uma colocação muito bem feita a respeito disso. Gostaria de repetir essa orientação, então. O espírito é que as pessoas fiquem em casa, né? Que aí, digamos, quando se coloca dores, isso é uma coisa. Agora, se nós tivermos alguma coisa a entregar, percebo que nós provavelmente, me ajudem aqui, talvez tenha que manipular produtos. Talvez tenha que ter profissionais de uma outra... seriam lojas de roupas, lojas de atacado que querem manter expediente interno para entregar a mercadoria. Já está dizendo que tem que fechar. De fato isso não é permitido. Com esse propósito de decreto não é permitido, porque você vai ter as pessoas no ambiente, na atividade, em atividade, e isso inviabiliza, vamos dizer assim, os cuidados essenciais e necessários que a gente apregou aqui, que é manter a distância, enfim, cumprir com todos aqueles requisitos. Me parece que aí não enquadra ali. Claro que isso vai ficando mais claro a partir desse instante, porque não dá para você generalizar numa conversa e dizer, olha, escritório de advogado, de contador, não pode, tem que ir para casa. Nós temos o caso aqui ao lado da Procuradoria do município. Nós temos lá cerca de 60 pessoas que trabalhavam lá. Já digo trabalhavam porque não trabalham mais. Foram suspensos os prazos processuais. Todos os estagiários foram dispensados. Os procuradores estão trabalhando a partir de casa. Os profissionais administrativos, observado aqueles critérios, maior de idade não vem mais trabalhar. Aquelas pessoas que são vulneráveis não vêm mais trabalhar. Aquelas pessoas administrativas que são essenciais estão vindo em horários distintos, de revezamento. Por que estão vindo? Porque a atividade não pode cessar. Esse interno não será admitido. A Secretaria da Fazenda também já limitou os prazos também, a questão do IPTU e tudo. Daqui a pouco vem mais algumas coisas aí. E a dispensa de funcionário também. Está na mesma fala do Dr. Ozzy. O Éder Antônio Freitas fez uma pergunta que eu já tinha recebido hoje também. Se é necessário lavar os produtos adquiridos no mercado com água sanitária. Na verdade, a desinfecção em qualquer situação, não somente nessa situação de coronavírus, mas... De água, né?
Isso. Não precisa também... Na verdade, é só seguir certinho, né, o recomendado e fazer, deixar os produtos em desinfecção por 30 minutos. A Maria Gomes, ela pergunta... Medicamentos, principalmente de uso contínuo, né? Medicamentos de uso contínuo, no decreto anterior já tem uma previsão para que se faça a renovação automática. Então, eles estão analisando para que, principalmente os idosos, né, as pessoas mais suscetíveis, não vão até os serviços de saúde. Então, já também tem uma previsão legal para a renovação do receituário médico. A Luciana Pires fez uma pergunta aqui que eu não consegui contextualizar, talvez vocês consigam me ajudar. Ela pergunta se as cirurgias poderão ser realizadas tanto pelo SUS ou particular. As cirurgias eletivas, nesse momento, eles estão suspendendo para que se deixe retaguarda hospitalar, né, para caso tenha algum caso grave, uma situação de coronavírus, então para que o ambiente hospitalar esteja preparado. Eles renovaram, a receita é renovada automaticamente, tinha um prazo de 60 dias, ela é renovada por 90 dias. Então estenderam. Exatamente, para que ele possa retirar uma quantidade maior e não ter que retornar à unidade para retirar esse medicamento novamente. Doutor Osli, novamente um questionamento dos dentistas, eles perguntam se existe a possibilidade de que seja emitido um decreto nesse sentido para contemplar a classe. Até essa pessoa que que fez esse questionamento, se ela puder conversar com a gente amanhã cedo, a gente está de portas abertas aqui no município. A gente não faz nada simplesmente do daqui para lá. A gente conversa sobre isso, sem problema nenhum. A secretária municipal do Meio Ambiente, a Ângela, está colaborando aqui no sentido de explicar que as caçambas também estão trabalhando ininterruptamente e não foi reduzido o horário de expediente no aterro. Então, as pessoas que trabalham com descarte de lixo podem continuar trabalhando normalmente, né, para evitar também o problema da dengue, né? Carmen, eu acho que teria que entrar essa fala que nós conversamos lá, eu ouvi vocês conversando sobre a vacinação dos idosos. Eu acho que é importante colocar isso, porque muita gente vai estar preocupado, os idosos, né? Nesse momento, mas o pessoal de uma faixa de risco, então tem uma definição para isso, né? Sim, segunda-feira inicia a vacinação nacional contra a gripe, né? Então, os idosos e os profissionais de saúde estão na prioridade nesse momento, então é a prioridade da vacinação. A Prefeitura e a Secretaria de Saúde está tomando providências no sentido de levar até esses idosos, né, Então, as nossas equipes estarão preparadas, né, juntamente com a Diretoria de Atenção Básica, e colocando equipes para que se faça, para evitar que esse idoso venha até a unidade de saúde. Então, e é importante ressaltar o seguinte: por que foi antecipada a campanha de vacinação contra a influenza? Porque os casos de coronavírus descartados, muitos casos, um bom percentual de casos, foram diagnosticados como influenza. Então já é um grupo de pessoas que vão estar protegidas e não vai estar procurando serviço nessa época de pandemia pelo coronavírus. A Fernanda Bianchini pergunta se... Muito importante essa colocação. Serviço essencial. É um serviço essencial, né, a proteção da vida. A Terezinha Rocha, ela fez uma colocação aqui interessante, que eu acho que dá para a gente desdobrar. Ela fala a respeito dos coletores de lixo, se eles estariam em mais risco do que outras pessoas. Eu gostaria de complementar a pergunta e saber, a pessoa que está em quarentena, se ela tem que ter um cuidado especial com o lixo. Na verdade, a pessoa em quarentena, ela tem que ter cuidados de isolamento. Existe o que nós chamamos de etiqueta respiratória. Então, ela tem que lembrar que ela é uma suspeita ou ela é um caso confirmado da doença. Então, o que você vai restringir é os meios de transmissão para outro pessoal, não conviver com aqueles que estão na mesma casa, ter esse cuidado. Então, essa restrição de contato que é mais importante. Os cuidados referentes ao lixo, eles têm que sempre existir, porque o lixo é a fonte de infecção de várias outras doenças, menos do coronavírus. Só me permito aqui compreender isso. Essas pessoas que estão em quarentena, elas têm que ter um ambiente próprio para elas, a parte dos demais da família, se for a mesma casa, é isso? Exato. Não, o que se preconiza é que ela fique o mais isolado possível do convívio social ali com a família. Só que a gente entende que em alguns momentos ela vai ter que estar junto, para se deslocar, para ir ao banheiro, para tomar uma água, para atividades do cotidiano.
Para isso, a gente orienta que utilize naquele momento uma máscara, para servir como uma barreira e não transmitir para o seu familiar. Muito bem. Nós temos várias dúvidas ainda a respeito do material de construção. Então, Gustavo, como é que elas podem funcionar? Elas vão funcionar da forma delivery, desde que a loja não haja aglomeração de pessoas. Vamos pensar assim, vão atender lá, vai vender 2 sacos de cimento, 3 sacos de cimento, um caminhão de areia, né? Desde que quantos funcionários vão desempenhar esse papel, né? Então a aglomeração é de quantas pessoas? 8, 10 já é uma aglomeração, entendeu? Então essa é a situação, né? A pergunta da Nina Melo: ambulantes podem trabalhar? Já foi respondido que infelizmente não. Cessou a atividade da feira, isso nos lembra, dá uma referência para a gente, né? As pessoas que estejam em ambiente onde há frequência contínua de pessoas, evidentemente, Nesse momento, não recomendo. O Marcos Rosa, ele pergunta a respeito das empresas que trabalham com segurança. Dos decretos, possivelmente no próximo movimento, que talvez seja amanhã, já deverá ter um disciplinamento dessas empresas. Essa questão que envolve empresa de segurança, a questão da má informação para ter um desdobramento amanhã também. Uma pergunta, eu perdi aqui, aqui, o Éder. O Éder faz uma pergunta que diz respeito à saúde. Ele pergunta se os idosos podem fazer a sua caminhada de modo solitário. Não. A recomendação hoje é que o idoso fique em casa. Ele não é para sair para a rua, não é para ir no mercado, não é para ir na lotérica, não é para ir na missa. Nós temos que lembrar que nessa pandemia o grupo mais vulnerável são os idosos. E nós temos que resguardá-lo de toda... Não vou falar o nome, que se propôs em ter um horário especial para o idoso, né? E aí foi ligado para o mercado, orientado eles a não fazer esse tipo de situação De oferta. Tendo em vista a fala do Roberto. O Marcos Rosa está pedindo para repetir a resposta para a empresa de segurança. Marcos, a ideia é assim, tem algumas questões que nós não temos claro. Então, como o dentista pediu para a gente olhar com uma atenção específica, esmiuçar a questão dos dentistas, para amanhã a gente vai fazer isso. Eu espero que as pessoas se reportem. Venham aqui na prefeitura para a gente conversar. Eu sei que tem restrição, mas nós precisamos da ajuda de vocês para resolver isso. Então, a empresa de vigilância... Uma outra dúvida que surgiu hoje, doutor Osli, é a respeito das empresas que trabalham com internet. Sim, essa chegou até mim. Então, também ficou para amanhã essa definição. Já encaminhei para a Vilma, que é a pessoa que cuidou da elaboração do decreto, para a gente ver qual é o disciplinamento que vai ser dado para as empresas de internet. Uma outra dúvida que chegou até nós hoje também, doutor Osli, diz respeito às pet shops. Sim. Se elas poderiam estar trabalhando, as empresas que fornecem a alimentação de animais. Isso, as clínicas veterinárias, né, esse atendimento aos animais, alimentação, medicamentos, eles estão liberados, né, para estarem funcionando. Uma outra dúvida que também chegou até nós hoje é a respeito das oficinas mecânicas, como que elas se podem trabalhar, como que seria? Fala, por exemplo. Hoje à tarde eu acho que eu passei 1 hora falando sobre isso, né? E já contactei a Vilma também para nós pensarmos junto com o Dr. Osli, com a Carmesita, enfim, uma forma de designar isso, né? Ou sim ou não, ou de forma restrita para trabalhar. Então, amanhã, acredito que até meio-dia, no máximo 1 hora, já tenha o desfecho disso. A Leonor pergunta a respeito das indústrias que produzem alimentos, se elas também devem parar. Não. Mas não entrou nisso, a gente falou atividade comercial, acho que não entrou a industrial. Não, a indústria não... A gente não falou de indústria, não. Trabalho que o povo precisa de produto. Uma outra dúvida que chegou até nós hoje é a respeito do mototáxi. Da dificuldade de se higienizar o capacete
para o passageiro e se seria possível manter a atividade nesse período. Mas não há como impedir que o transporte coletivo esteja à disposição da O população. risco é da pessoa lá, se não tiver uma e assim, higienização. as né? medidas preventivas, as medidas de higiene devem ser realizadas pelo dono do mototáxi. Né? Isso é evidente, assim como a gente recomenda para toda a população. É o tempo em que as pessoas, se tiverem consciência, se puderem ter outro tipo de transporte menos... Bares? Bares. A AIFO vai passar a partir das 9. Se tiver aberto, A ideia é que já estivessem fechados. já sim, pelo decreto que foi publicado hoje. Doutora Osli? Não, ok, eu acho importante isso. Tá havendo uma confusão. Se tem o decreto que já tem vigência, não pode No decreto também, ter providência necessária para minimizar riscos. Está tendo muito questionamento aqui ainda com relação àquele nosso caso positivo, caso confirmado, Sim. por conta de toda a situação que surgiu depois da confirmação do caso. O pessoal quer saber se quem está em risco, se está sendo investigado, como foi. Poderíamos fazer um esclarecimento geral a respeito dessa situação? Bom, esse é o nosso primeiro caso confirmado, então, de coronavírus. Nós temos um procedimento que é adotado quando surge o caso suspeito, e esse procedimento ele inclui o isolamento domiciliar. Então, foi recomendado a essa pessoa que fizesse esse isolamento domiciliar por 14 dias a contar do início dos sintomas, que é o período de transmissão. Assim que nós obtivemos o resultado, nós comunicamos à pessoa, já era o 15º dia, então acreditamos que ela já estava fora do isolamento. Mas o que aconteceu? A partir do momento que o caso foi divulgado na mídia, nós recebemos várias denúncias que a pessoa em questão não obedeceu às regras de isolamento. E por isso provocou aí um alarme na população que supostamente teve contato com essa pessoa. O que nós indicamos? Nós indicamos que as pessoas que efetivamente tiveram contato, ou seja, o que é contato? Que estiveram a menos de 2 metros desta pessoa, que cumprimentaram, que beijaram, que dançaram, enfim, que tiveram contato próximo, Thomas, que procure a nossa central de atendimento, que está funcionando no Hospital Municipal, no telefone que já foi. Esse é o procedimento que deve ser adotado. Agora as pessoas estão ligando porque passaram na rua, porque moram no mesmo condomínio, porque não se sabe até quanto essa pessoa se expôs. Eu repetir esse caso, esse episódio, independente de quem tenha sido, o grau de irresponsabilidade dessa pessoa. Então, é essencial que as pessoas tomem consciência de que a recomendação é para ser seguida. Houve a quebra de um compromisso social. Pelo que consta, houve a quebra do compromisso social, pôs em risco um sem número de pessoas. Então, é preciso que as pessoas tenham consciência e que cumpram o que ficou determinado. Eu acho que também vale a pena dizer que o gerenciamento dessa condição vai implicar em punição, o Ministério Público já tem esse posicionamento, e a gente vai ter mais critério para observar o que está acontecendo. É importante essa ressalva também. Bom, um pouquinho o pessoal tá reclamando bastante aqui que a gente está com problemas técnicos. Deixando um convite aqui para que vocês voltem numa oportunidade breve, para a gente esclarecer mais algumas dúvidas que com certeza vão surgir. Só queria terminar aqui então com uma última pergunta, Newton, a respeito de... Eu não consigo localizar mais aqui quem perguntou, mas o que pode vir a acontecer com quem insistir em abrir o comércio amanhã? Então, foi criado, ontem foi criado junto à Guarda Municipal uma equipe da Vigilância Sanitária em Saúde, da Fiscalização da Fazenda e mais a Guarda Municipal. Essa equipe está funcionando de manhã, de tarde e de noite. Nesse primeiro momento, de quinta-feira e hoje de dia, foi em questão de notificação. Notificou quem estava irregular. A partir de hoje à noite, que funciona a AIFO, aí as medidas serão diferentes. Já é autuação, a multa é em torno de R$8.000
100 unidades fiscais. E aí também o Ministério Público pede todo esse relatório que está sendo feito. Então, nós encaminhamos para eles. Penso eu que também a pessoa infringindo aqui vai ter que responder lá também. Isso não é só medida administrativa, não. Isso é questão criminal. Isso é responsabilização penal. É colocar em risco a saúde pública. Eu gostaria de convidar o Roberto, então, para encerrar o nosso vídeo com algumas orientações. Pessoal, assim, só para lembrar vocês que este cenário que nós estamos vivendo não é um cenário novo, nós já vivenciamos isso no H1N1. Essas medidas restritivas, elas são importantes e é importante o compromisso de toda a população nesse enfrentamento. A pandemia de influenza, ela só vai ser, a pandemia de coronavírus, ela só vai ser combatida se tiver a participação de todos. E a população é muito importante nesse momento, mantendo a calma, seguindo as recomendações, seguindo as medidas adotadas pelo governo municipal, seguindo as orientações de vigilância, porque é importante a prevenção neste momento. É importante o esvaziamento da nossa cidade nesse momento. É importante o distanciamento social neste momento. Lembre-se que países que não adotaram essas medidas estão sofrendo com essa pandemia. Não é porque a doença está matando, mas porque o país não teve tempo de se estruturar para o enfrentamento, diferente aqui de Foz do Iguaçu. Aqui nós estamos fazendo toda a retaguarda hospitalar, nós estamos fazendo todo o desenho do acolhimento do caso suspeito, do caso confirmado, estamos criando leitos de UTI, enfim, estamos garantindo a retaguarda para o enfrentamento do coronavírus. E nós estamos aqui à disposição de vocês e só pedimos a vocês que se acalmem e sigam as recomendações. Lembrando que a intenção não é multar ninguém. Beleza? 1, 2, 3. Esqueci a palavra. Cortou. Carmen, tua caneta. Obrigado. E o seu decreto.